Olá, vamos a uma aula sobre vigas Gerber, que é uma estrutura rotulada, bastante utilizada e com grandes vantagens construtivas, que nós vamos ver ao longo desse vídeo. Essa primeira aula ela é puramente conceitual. Depois farei aulas de exercício. E os focos vão ser, inicialmente, conceitos, depois exercícios voltados para reações de apoio e mais à frente exercícios com os diagramas de esforços internos solicitantes. Então, vamos lá começar aqui com alguns exemplos práticos de viga Gerber, da construção civil muito utilizada. Vemos aqui, por exemplo, uma estrutura, olha, temos, isso aqui será um pórtico, então vemos um pilar, outro pilar com dente e uma viga dentada, né, a viga Gerber que será encaixada sobre ele. Aqui já vemos o processo encaixando e a viga já quase no processo final. Notem que existem os elementos de guias, né, para poder encaixar, porque é a necessidade de manter o equilíbrio dessa viga. Ela é totalmente rotulada, ou seja, você só encaixa ela, não é travada, mas se colocam alguns elementos para poder dar algum equilíbrio, nessa estrutura. Vemos aqui então, olha, já uma construção, uma edificação toda com Gerber. Vemos em todos os pontos aqui os dentinhos Gerber dessa edificação e vamos ver na sequência um processo de instalação, mais um, né? Processo de instalação dessas vigas Gerber e os pontos de encaixe para manter a estabilidade da viga, já que ela está somente apoiada aqui. Muito utilizada também em ponte, peguei uns exemplos aqui da internet, de um relatório, e vemos, olha, os dentinhos Gerber, e existem inúmeros exemplos com pontes e com edificações. Mais à frente vou mostrar mais alguns, mas percebemos aqui os dentinhos Gerber, que é a forma como eu desenhei. Naturalmente que eu fiz um desenho um tanto quanto exagerado, desenhei rótulas aqui em vez de desenhar o neoprene, exatamente para a gente fixar a ideia de que é uma estrutura rotulada, né? E vamos às vantagens. A primeira vantagem dela é que, vejam, essa estrutura tem inúmeros apoios. Um, dois, três, quatro apoios. Se eu fosse considerar dessa forma, iria trabalhar com uma estrutura hiperestática. E existem cálculos bem mais complexos para se determinar reações de apoio em estruturas hiperestáticas, né, com a finalidade de dimensionar as colunas ou os pilares. Porém, a viga Gerber, né, a estrutura rotulada, ela me permite trabalhar como se isso aqui fossem estruturas isostáticas separadas. Vê? Eu posso pensar que eu estou aqui com uma viga isostática, outra viga isostática aqui e mais uma viga isostática no final. Então essa é a grande vantagem dela. Eu trabalho como se fossem estruturas isostáticas separadas. Naturalmente que alguém pode olhar e falar assim, opa, mas o cara já chega aqui e já reconhece, né, que esses dois são apoios móveis. Então ele fala, mas se são dois apoios móveis, seria então uma estrutura hipostática. E ela não teria uma estabilidade. Você não está errado em pensar que ela seria uma hipostática por estar aqui com apoios móveis. Mas eu voltei essa imagem para a gente poder fazer uma reflexão. Essa daqui teria liberdade de movimento, né, nessa direção horizontal. No entanto, se eu empurrá-la nessa direção que eu estou movendo o mouse, o que vai acontecer? Ela vai bater nessa, que vai empurrar a outra e vai ficar travado aqui, que tem um apoio fixo no final. Portanto, apesar delas serem hipostáticas nessa situação, vou considerar como sendo estruturas isostáticas para a gente poder entender melhor toda a linha de raciocínio. Assim, vamos voltar então para essa situação, onde, como eu tinha dito, grande vantagem da viga Gerber é que vamos trabalhar como se fossem várias isostáticas, várias estruturas estaticamente determinadas. Para isso, eu vou considerar, por exemplo, né, que essas rótulas aqui são o quê? Os apoios móveis. E com essas situações, eu vou conseguir utilizar as equações de equilíbrio,
Soma de momento igual a zero, soma de força vertical igual a zero, soma de força horizontal igual a zero, para fazer todos os cálculos. Eu vou calcular cada uma delas de forma independente, como está aqui. Percebe? Essa primeira viga, olha, uma reação horizontal, duas verticais. Duas reações verticais, duas reações verticais. Para cada uma delas, eu vou utilizar essas três equações e vou resolver. Notem que aqui eu tenho três incógnitas e três equações, resolvo. Aqui eu tenho duas incógnitas, três equações, resolvo. Porque eu preciso de pelo menos uma equação para cada incógnita. Então, vai até sobrar a equação aqui, né? Naturalmente, pelo desenho, sobra quem? A horizontal, porque não tem forças horizontais. E nesse último caso, a mesma coisa, olha. Duas forças verticais, três equações, resolvo perfeitamente essa situação. No entanto, eu voltei aqui, enumerei como rótula 1 e rótula 2, porque nós vamos ter algumas situações. Por exemplo, os puristas podem querer calcular a viga como um todo. Existe essa possibilidade. Então, quais são as condições que nós vamos ter? Olha, se eu for pensar em equações de equilíbrio e eu quero calcular a estrutura como um todo, eu tenho três equações de equilíbrio. Mas quantas incógnitas, quantas reações eu tenho aqui? 5. Naturalmente, então, se eu tenho 5 reações, 5 incógnitas, eu precisaria de mais duas equações. As duas equações são chamadas de equações de condição, que é o momento na rótula 1 é nulo e o momento na rótula 2 também é nulo. Isso será muito importante para quando chegar em resistência dos materiais e for fazer o diagrama de esforços internos solicitantes, o que vai acontecer? Nós vamos ter que o momento na rótula 1 vai ter que dar zero e o momento na rótula 2 tem que dar zero. Então, essa daqui são as equações de equilíbrio e equações de condição quando você estuda a viga como um todo. Porém, eu vou trabalhar com vocês da seguinte forma, sempre separando as vigas em várias isostáticas e vou analisar todas elas de forma independente. Tá? Bom, voltei aqui para essa situação porque eu quero mostrar o seguinte para vocês. Vou fazer como se fosse desenho animado, né? Porque eu quero mostrar que o momento aqui é zero. Então, olha, se não tivesse a estrutura lá do outro lado, o que iria acontecer? Essa estrutura iria rotacionar e cair, ou seja, o momento aqui é nulo, porque sem momento a estrutura rotaciona. Somente uma estrutura é engastada que uma reação tem momento. Tá ok? Então essas foram as demonstrações iniciais. Vamos partir então para os próximos casos. Qual é a outra vantagem dessa viga Gerber? Uma outra vantagem é que, em caso de recalque diferencial, a estrutura não vai sofrer esforço interno extra. Você já dimensionou para os esforços internos, mas vou pegar aqui agora e vamos botar a viga com recalque diferencial. Está lá. Houve recalque, percebe que a estrutura se moveu? Como a estrutura ela é toda articulada, essa coluna cedeu um pouco, essa viga rotacionou um pouquinho, a outra viga rotacionou um pouquinho e está todo mundo bem. Não houve nenhuma alteração aqui nos esforços internos nessa estrutura. Então essa é uma grande vantagem também. Se fosse, por exemplo, uma estrutura contínua, como eu desenhei aqui, voltei para a condição original e desenhei uma viga contínua, agora uma hiperestática. E se houver o recálculo diferencial? Olha o que acontece com a estrutura. E aí você fez aqui uma estrutura de concreto, ela sofreu essas deformações, o que vai acontecer? Vai começar, vão ocorrer esforços internos que você não tinha dimensionado por outro, mas lógico que se for uma hiperestática, você teria dimensionado, mas vai haver uma tendência trinca aqui por baixo, uma tendência trinca aqui por cima nessa estrutura. Tudo vai depender do seu dimensionamento. Então, grande vantagem da viga Gerber, ou havendo recalque diferencial, não vai haver necessidade de você fazer reforços nela. Os esforços internos dela já estavam calculados para uma estrutura isostática sofrendo as deformações de uma isostática padrão. Beleza? Vamos para a terceira vantagem dessa estrutura. Uma terceira vantagem é facilitar o içamento
do tabuleiro durante a construção. É muito comum que se construa esse lado da viga, né, da ponte, esse outro lado e depois colocam-se os tabuleiros, né? Ou como naquele caso lá da construção com os pórticos rotulados, levantam-se os pilares e depois vem encaixando as vigas, né, com os dentinhos Gerber. Vamos pegar aqui um exemplo bastante famoso de construção, que é o da ponte Rio-Niterói. A gente percebe aqui, né, as colunas, o tabuleiro, coluna, tabuleiro, e tem esses espaços vazios, onde nesses espaços depois será o quê? Içado o tabuleiro, né, o tabuleiro Gerber está lá em algumas imagens sendo içado o tabuleiro. E aqui, uma imagem mais de perto. Depois de içado, ele é todo conectado aqui na estrutura, fica beleza. Então, teremos assim o quê? Várias estruturas isostáticas. Se eu posso trabalhar com isostática, eu prefiro, porque garanto o equilíbrio e são muito mais simples do que hiperestática. Quando não dá, vamos para hiperestática mesmo, né? E aqui estão o resumo de tudo que eu falei. Vantagens da viga Gerber. Vamos trabalhar com várias isostáticas. Em caso de recalque diferencial, ela sobrevive bem. Basicamente nem sente, né? O tabuleiro só dá uma ajeitada, mas não sofre nenhuma flexão a mais. E facilita o içamento de tabuleiros durante a sua construção. O foco aqui da disciplina é trabalhar com as isostáticas, tá bom? Então esse é o foco de uma disciplina de estática, de mecânica geral e até mesmo de resistência dos materiais. Ficar pensando aqui na questão isostática, e é isso que nós vamos seguir em frente nos conceitos. Bom, uma ponte naturalmente ela é feita para que se atravessem carros, né? E daí a gente vai ter que considerar no seu projeto o que vai acontecer ali, quantos carros vão passar e tudo mais. Vamos antes, né? Aqui eu estou fazendo os desenhos com pontes bonitinhas, mostrei foto, mas como que são as representações típicas de uma estrutura isostática, para a gente poder depois analisar num projeto ou calcular. Uma das representações é essa daqui, olha. Tirei essas colunas como estavam e desenhei agora em termos de apoio fixo A, apoio móvel B, apoio móvel C, apoio móvel D. E segui com o desenho padrão aqui. Mas não é essa também a forma como tipicamente encontramos. O que encontramos normalmente é dessa forma como está aqui embaixo. A mesma coisa, só que as linhas retas representando as vigas e essas circunferências representando as rótulas. Essa é a forma típica, como nós vamos ver, e será importante, né, para quando você for analisar um projeto, ao olhar essa rótula e toda a configuração das vigas, perceber quem é que está com o dente por baixo e quem está com o dente por cima. Certo? Então esse é um ponto que a gente vai desenvolver também essa visão, mas faremos isso nos próximos exercícios. Fica então a configuração, né? Aqui só fazendo uma demonstração de como seria o carregamento na viga. Se você, por exemplo, vai dimensionar essa viga por peso próprio dela, né? A viga não, vai dimensionar as colunas por peso próprio da viga, mais caminhões de 30 toneladas engarrafados aqui em cima, você teria um carregamento, por exemplo, uniforme, né? Como está desenhado aqui nas duas representações que nós temos. Porém, dependendo das normas a serem utilizadas para ponte, às vezes existe uma combinação de caminhões e carros de passeio. Então eu só fiz aqui também um exemplo, isso aqui é puramente ilustrativo, né? Se eu fosse pegar uma situação dessa, eu teria uma estrutura submetida aqui. Carregamento devido ao peso próprio da viga e caminhões e carros de passeio. Eu volto a dizer, isso aqui é puramente ilustrativo, ok? E na parte seguinte, que já vou deixar para um próximo vídeo, nós vamos ver o seguinte, fazer exercício. Vou calcular exatamente essa situação. Nos vemos então no vídeo a seguir.